noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Peterson, estarei trazendo uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Mas antes de trazer a palavra, quero dar aqui para você alguns avisos. O primeiro aviso é que após essa mensagem, você vai poder participar de uma reunião abençoada, uma reunião online, e eu creio que você vai ser ricamente abençoado. Então, através do link que você já deva ter recebido, você vai poder ter acesso a essa reunião e ser ricamente edificado. Ok? Outro aviso é a respeito da célula. Nós temos célula na terça e quinta-feira, às 8 horas da noite. Isso mesmo. E você é muito bem-vindo para participar desta reunião. É uma reunião gostosa, agradável, aonde tem uma dinâmica descontraída, um louvor abençoado, um estudo da Palavra de Deus que vai enriquecer a sua vida. Você vai poder também compartilhar das suas necessidades e vai receber oração. Olha que coisa linda, poderosa. Você é bem-vindo para estar nessa célula. Terça, quinta-feira, às 8 horas da noite. Terceiro aviso que eu quero dar é sobre os dízimos e as ofertas. Quero agradecer a você pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua generosidade em colaborar e contribuir com o reino de Deus e com a Igreja de Jesus Cristo. Você tem sido uma bênção, tem ajudado a sustentar e a manter a Igreja de Jesus, a obra de Deus, e a Igreja tem um papel muito importante. Por quê? Porque ela é usada para levar o Evangelho da graça, o Evangelho que salva, que cura, que liberta. Então, quando você dizima e oferta, você também está, de alguma maneira, ajudando e contribuindo para que o Evangelho mude e transforme a vida das pessoas. Ok? Vai estar aí a conta, a agência da nossa igreja. Você pode depositar, você pode transferir, tá bom? E se você tem alguma dificuldade, né, você que está aí no grupo de risco e não está querendo sair muito, não é? Quer se precaver, não tem problema. Nós podemos ir lá na sua casa, pegar o seu dízimo, pegar a sua oferta e depositar e transferir para você, tá certo? Fique à vontade. Se você quiser depositar e transferir, você tem a liberdade. Se não puder, estamos à disposição para te servir, tá certo? Oh, glória a Deus, que coisa linda, né? E agora eu quero ler um texto da Palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida. Preparado? Mas antes, vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade e pelo privilégio de estar trazendo a tua palavra ao coração do meu irmão, da minha irmã, deste que me ouve nessa noite. Tenho certeza que a sua palavra vai tocar corações, vai libertar e vai abençoar muitas vidas. Mas eu preciso, Pai, que o teu Espírito Santo me ilumine, que o teu Espírito Santo me habilite, que o teu Espírito Santo me dê unção, ou faça com que eu use a unção que o Senhor já me deu, para levar a tua palavra, o teu recado e a tua direção para esse irmão e para essa irmã. Abençoa cada um de uma forma poderosa e graciosa. É o que eu oro, peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Quero ler agora o texto da palavra de Deus para a sua edificação e depois vou estar aí trazendo as revelações de Deus que está nesse texto. O texto é Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 ao 41, tá bom? Pronto aí? Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Olha que história linda, história poderosa essa da palavra de Deus. Diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não
te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Jesus disse para eles: por que sois assim tímidos, medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero trazer um recado de Deus ao seu coração. Preparado? Então vamos lá. Vamos ouvir essa palavra rica, poderosa e edificante da palavra de Deus ao seu coração. Nessa noite, eu quero falar sobre por que confiar em Jesus diante da tempestade. De acordo com o texto que nós lemos, o texto mostra algo interessante. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco, porque eles deveriam atravessar aquele mar da Galileia, para a outra margem. No entanto, quando eles estão indo em direção à outra margem, a Bíblia diz que acontece uma grande tempestade, um vento forte, um vento muito forte. E aí as ondas, produzida pelo vento forte, entrava no barco. E os discípulos ficaram desesperados com aquela cena, achando que iriam morrer, que o barco ia naufragar. E aí Jesus entra em cena e muda todo aquele cenário, muda toda aquela situação. Eu quero falar por que então que eu posso confiar em Jesus diante da tempestade ou diante das tempestades que nos cercam. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, ok? Não é difícil crer em Jesus quando o cenário está favorável, é ou não é? Quando o cenário estava favorável, a saúde boa, a vida financeira estável, a família em harmonia, quando você está tendo sucesso na escola, no seu trabalho, no ministério, não é isso? Quando você tem o apoio dos amigos e etc. Enfim, quando as coisas estão favoráveis, você não tem dificuldade de crer em Deus. Mas, quando você está diante de uma luta, diante de uma prova, no caso dos discípulos, diante de uma luta que era maior do que eles, diante de uma tempestade muito grande, um vento muito forte, as águas entrando, como eu disse, naquele barco, é nessa hora que a nossa fé é testada e é nessa hora que realmente revelamos a fé que nós temos nesse Deus, porque nesses momentos não é fácil crer, mas é possível crer nesse Deus maravilhoso. E nós vamos aprender nessa noite por que podemos confiar em Jesus, mesmo diante de uma tempestade adversa. Quem sabe você está vivendo uma tempestade no seu casamento. Briga, contenda, discórdia, desavença. Quem sabe você está vivendo uma tempestade com seus filhos, Os filhos estão te dando problema, dor de cabeça, De repente o filho está nas drogas, está na bebedeira, ou está mal criado, não está sendo submisso à sua autoridade, pai, mãe. Quem sabe você está vivendo uma tempestade aí com seus filhos, ou com seus pais, Você que é filho. Quem sabe você está vivendo uma tempestade na área financeira, Sua empresa quebrou, foi mandado embora do serviço, o recurso está escasso e você não sabe o que fazer. Quem sabe você está vivendo uma tempestade na área da sua saúde, Você está adoentado e está sofrendo com essa enfermidade que não acaba, não termina, Quem sabe você está vivendo uma tempestade emocional diante desse advento aí do coronavírus, Tem deixado as pessoas ansiosas, preocupadas, com medo, em pânico. Quem sabe a tempestade tem
atingido você na sua vida emocional. Quem sabe você está diante de uma tempestade na sua vida ministerial. Você está sem norte, está sem direção, não sabe o que fazer. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa. Esse Jesus maravilhoso, poderoso, rico, vai entrar na sua vida, vai entrar na sua história nessa noite e vai mudar a sua vida, vai tirar essa tempestade da sua vida e vai trazer bonança, vai trazer descanso para o seu coração. A palavra de Deus é para você que está vivendo e enfrentando uma tempestade, mas é para você também que não está vivendo uma tempestade, mas vai te orientar e te ajudar, ao ponto de que se você vier a enfrentar uma tempestade, você vai saber aqui usar esses princípios espirituais que Deus vai te revelar nessa noite para vencer as tempestades que porventura pode surgir na sua caminhada. Bom, por que confiar em Jesus diante da tempestade? Por causa da promessa de Jesus. O versículo 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus está fazendo aqui uma promessa para os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, entra no barco. Nós vamos atravessar esse mar. Nós vamos atravessar esse Rio Jordão. Nós vamos chegar do outro lado. Eu tenho um propósito para a vida de vocês, meus discípulos. E o propósito é atravessarmos esse mar e chegarmos do outro lado. Porque eu tenho um propósito do outro lado da margem. Foi Jesus que disse isso. Foi ele que falou para os seus discípulos, dando essa promessa. Então é verdade que existem tempestades em nossa vida. Algumas são provenientes da nossa desobediência. Lembra de Jonas? Jonas desobedeceu a ordem do Senhor. Ao invés de ir para Nínive, estava indo para Tarsis. Então surgiu uma tempestade. Mas aquela tempestade foi o Senhor que promoveu para acordar o profeta Jonas, mostrar para ele que aquele caminho era um caminho ruim para a vida dele. E isso ajudou Jonas a reconsiderar a direção de Deus e ele foi para Nínive. Então há tempestades que é fruto da nossa desobediência, da nossa independência, né? Fruto das nossas escolhas erradas, escolhas que nós tomamos sem consultar a direção de Deus. Mas há tempestades que a gente passa, enfrenta, vivendo dentro da vontade de Deus. Veja, os discípulos receberam a ordem de Jesus para entrar no barco e atravessar aquele mar. Não foi o diabo que falou para os discípulos, foi Jesus que falou para os discípulos entrarem no barco e atravessar aquele mar. Então os discípulos estavam dentro da vontade de Deus. Mas viver dentro da vontade de Deus não significa que você não vai passar por tempestades. Não significa que você não vai passar por lutas. Não significa que você não vai passar por adversidades. Sabe? Mas o que você precisa entender é que se Jesus falou para você, se Ele disse para você que você vai chegar do outro lado, você precisa então confiar nele. Porque Ele não mente, Ele não erra, Ele não falha. Se Deus disse, está falado. Se Ele prometeu, está garantido. Então, se Jesus prometeu para você algo, e mesmo vivendo uma tempestade, que aparentemente parece que você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus, seja em que área for, não fique desesperado e atormentado. Simplesmente confia nele, confia na promessa dele, confia nele. É isso que eu faço na minha vida. Quando eu estou diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma dificuldade, não importa que área seja da minha vida. Eu recobro a minha memória, lembro das promessas que Deus fez na minha vida, me apego a essas promessas, confio nessas promessas, e aí eu não me desespero diante das circunstâncias, diante da tempestade. Por quê?
porque Deus me fez a promessa. Ô, meu querido, pode confiar em Jesus. Pode confiar nele. Ele te prometeu. Ele prometeu curar você, ele prometeu libertar você, ele prometeu te dar um casamento abençoado, ele prometeu te dar uma família harmoniosa, ele prometeu te dar um ministério bem-sucedido, ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Então não é essa tempestade, não é essa luta, não é essa dificuldade momentânea que você está passando que deva tirar você do foco, colocar você em desespero, em angústia. Não, confia nele, ele é fiel, ele vai cumprir todas as promessas que ele fez em sua vida. Oh, glória a Deus! Que Deus maravilhoso, poderoso é esse, não é? Esse é o nosso Deus. É o Deus que cumpre aquilo que fala. Vamos então para o nosso segundo princípio espiritual que nos ensina por que devemos confiar em Jesus apesar das tempestades da vida. Vamos lá. Olha que coisa linda. Primeiro, podemos confiar em Deus, em Jesus, porque Ele nos fez a promessa e Ele cumpre as suas promessas. Mas também tem uma outra verdade aqui. Por que eu devo confiar em Jesus diante da tempestade? O versículo de número 38 de Marcos, capítulo 4, diz assim: Jesus estava na popa do barco, junto com os discípulos, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Que coisa poderosa! Enquanto os discípulos estavam agitados, ansiosos, preocupados, angustiados, achando que ia morrer diante daquela tempestade, Jesus estava dormindo. Um sono gostoso, um sono agradável. No meio da tempestade, diante daquela luta terrível, Jesus está dormindo, está descansando, está relaxado. Os discípulos, não. Atormentado, perturbado, angustiado. Tanto é que eles acordam Jesus e falam: Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa com o que estamos vivendo, enfrentando? Não há momentos assim que você acha que Deus se esqueceu de você, que você acha que Deus virou as costas para você. Não há momentos assim que você acha que Deus não está se importando, nem ligando para você, pelo que você está vivendo, passando, enfrentando. Não há momentos que você se queixa de Deus, de Jesus, por que Ele está permitindo você viver esse cenário? É o que aconteceu com os discípulos. Mas olha, por que você pode descansar? Por que você pode relaxar? Por que você pode confiar em Jesus no meio dessa tempestade? É por causa da presença de Jesus. Oh, meu querido, minha querida, Jesus estava naquele barco, junto com os seus discípulos. Em nenhum momento Jesus os abandonou. Em nenhum momento Jesus virou as costas para os seus discípulos. Pelo contrário, Jesus estava dentro daquele barco, deitado naquele barco, dormindo, descansando. Meu querido, Jesus está com você no meio dessa tempestade. Jesus está com você no meio dessa luta. Jesus está com você no meio desse problema. Ele te ama. Ele cuida de você. Os olhos dele estão atentos a tudo que você está vivendo e passando. Pode crer nisso. Ele está aí com você, né? Nessa luta, nessa batalha. Ele é contigo. Então você precisa crer, confiar de que a presença de Jesus é com você. Olha só, o Senhor Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, o Criador do Universo, estava naquele barco com os discípulos. Teu Deus é grande, é poderoso, é invencível. Criou os céus e a terra, criou tudo. Ele criou a natureza. Ele criou tudo que existe. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus poderoso. E Ele está com você. Ele está com você aí nesse barco. Nessa jornada que você está vivendo e passando. Ou seja, havia presença de Jesus com eles. Por isso, não precisavam ficar com medo. Não fica com medo não, meu querido. Não fica com medo não, minha irmã, meu irmão. Essa luta vai passar.
essa batalha vai ter um fim. Essa guerra vai terminar. Essa dor vai sumir. Pode ter certeza, porque Jesus está nesse barco. Jesus está nessa caminhada junto com você. Então, presta atenção. Se Jesus estava no barco, aquele barco não ia afundar. Aquele barco não ia sucumbir. Jesus estava lá. E o próprio Jesus tinha dito, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos estar lá, naquela outra margem. Meu querido, se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, se Jesus está nesse propósito aí que você tem, de acordo com a vontade dele, vai dar certo, vai acontecer, vai se cumprir as promessas de Deus, porque ele está presente aí com você. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua tempestade, ele está com você. Esse barco não vai ser destruído. Se Jesus estiver com você no seu casamento, com seus filhos, no seu lar, no seu trabalho, no seu negócio, naquilo que ele te entregou, pode ter certeza. Você vai prevalecer diante da tempestade e você vai alcançar o propósito de Deus. Então, você precisa confiar no Senhor. Por isso, como diz a palavra de Deus, através do profeta Isaías, não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Jesus é o seu Deus. Não tenha medo, meu irmão. Não se desespere, minha irmã. Não perca a cabeça. Não toma nenhuma decisão precipitada por causa da tempestade que você está vivendo. Não. Deus disse, Deus falou, Deus prometeu e Ele está com você. Ele vai cumprir. Ele vai realizar as promessas que Ele fez em sua vida. Ele está junto de você, Ele está com você nesse barco. Eu louvo a esse Deus maravilhoso, porque a Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou além. Ele não só está com você, Ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. Nesse contexto aqui, Jesus ainda não tinha sido ressuscitado e não tinha enviado ainda o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então, nesse contexto, Jesus estava com os discípulos, mas hoje, não. Hoje, além dele estar com você, ele está em você. Entendeu? Ele está em você. Por isso o inimigo não pode te destruir. Compreende isso? Por isso a tempestade não tem poder de te destruir. Se Jesus está com você, você vai superar essa tempestade. E Ele está, porque Ele prometeu. E Ele não falha. E Ele não muda. Glória a Deus. Vamos então para a terceira verdade espiritual. Por que eu posso confiar em Jesus diante da tempestade que estamos vivendo ou passando? Vamos lá. Olha só. Eu posso confiar em Jesus diante da tempestade que estamos passando ou enfrentando? Por quê? Por causa da paz. Por causa da paz de Jesus. Vou ler o texto para você. Está lá em Marcos 4, versículo 38 ao 39. Olha o que diz. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Os discípulos, eles estavam ansiosos, preocupados e desesperados diante da tempestade. É assim que você está? Ansioso, preocupado, angustiado, aflito? É o que estava acontecendo com os discípulos. Mas, olha só, enquanto os discípulos estão angustiados e desesperados, Jesus está dormindo. E por que Jesus está dormindo? Porque Ele está em paz.
Jesus está em paz. Você consegue ter paz quando os recursos estão limitantes? Você consegue ter paz quando uma enfermidade te alcançou e tem machucado o seu corpo? Você consegue ter paz quando há conflitos, não é? Desavenças, desentendimentos aí no seu casamento? Você consegue ter paz quando você não consegue bater a meta aí na sua empresa? Você consegue ter paz quando aquilo que você está fazendo para Deus e para o reino de Deus não está acontecendo da maneira e da forma que você imaginava? Você consegue ter paz quando um namorado ou uma namorada termina um relacionamento com você, né? Você que pode ser o namorado ou a namorada, quando o seu namorado ou a sua namorada termina um relacionamento, mesmo assim você consegue ter paz? Você consegue ter paz quando a tempestade está vindo, está a ponto de fazer com que o barco da sua vida venha naufragar? Jesus conseguiu. Jesus conseguiu ter paz. Desfrutar de uma paz tão grande que ele estava dormindo. Ele estava descansando. Porque ele se sentia seguro. Ele se sentia seguro porque ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Jesus estava em paz porque ele sabia que a missão não tinha sido concluída. Ele tinha paz porque ele sabia que o projeto de Deus não tinha se cumprido cabalmente em sua vida. Jesus tinha paz porque ele sabia que o Pai estava com ele, guardando, protegendo, sustentando, apesar da tempestade. Você não precisa se desesperar por causa da tempestade que você está passando. Você só precisa ter consciência de que Deus está no controle da sua vida e crer que a graça está com você. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Você não vai morrer, você não vai se sucumbir. Não, meu querido, Deus está no controle, no comando da sua vida. Para Jesus, aquele barco era como aquele balanço que existe nos parquinhos de criança. Jesus estava descansando tanto que ele acabou dormindo nesse balanço chamado barco, que estava sofrendo com os ventos fortes. É possível você ter paz. É possível você ter tranquilidade. É possível você ter calmaria quando você tem consciência de que Deus está no controle da sua vida, de que Ele tem um projeto na sua vida e de que Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Se você descansar na soberania de Cristo, você vai desfrutar da paz. Se você quiser ter o controle da sua vida, você não vai ter paz. Se você confiar no dinheiro, nos recursos, nas pessoas, como segurança para a sua vida, você não vai ter paz. Mas se você depositar a sua vida em Cristo, se você entregar a sua vida para Cristo, se você confiar em Cristo, se você deixar Jesus conduzir o barco da sua vida, mesmo diante de grandes tempestades que a vida nos coloca, você vai ter paz. O Senhor Jesus enfrentou e venceu a tempestade sem perder o equilíbrio emocional, porque ele confiava na graça de Deus, ele confiava no amor de Deus, ele sabia que Deus ia sustentá-lo no meio daquela tempestade, ele sabia que Deus ia dar para ele o que fosse preciso para vencer aquela tempestade. E é sobre isso que eu quero falar no próximo princípio espiritual. Por que você pode confiar em Jesus no meio dessa tempestade que você está passando? Olha só, falamos que você pode confiar em Jesus porque Ele te fez uma promessa, porque a presença dEle está com você e porque a paz dEle está à sua disposição.
Mas você também pode confiar em Jesus, descansar o seu coração nele, não ficar aflito e desesperado com o contexto que você está vivendo. Sabe por quê? Por causa do poder de Jesus. Olha só o versículo 41. Eles estavam maravilhados e perguntavam uns aos outros, os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você tem noção do poder de Jesus? Ele foi capaz de dar uma ordem para o mar se aquietar. Ele foi capaz de dar uma ordem para que o vento parasse. E houve uma grande calmaria, uma grande bonança. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Jesus. Esse é o Jesus que nós confiamos. Deixa eu te dizer algo. Jesus é mais poderoso do que essa luta que você está vivendo no seu casamento. Jesus é mais poderoso do que essa enfermidade que tem te ferido e te machucado. Jesus é mais poderoso do que esse desemprego, do que essa luta que você está tendo aí na sua empresa, nos seus negócios. Jesus é mais poderoso do que qualquer inimigo, do que qualquer situação, circunstâncias. E esse Jesus está em você, habita em você e é com você. Oh, meu querido, minha querida, o poder de Jesus é grande demais. Ele curou leprosos, ele expulsou pessoas endemoniadas, ele fez paralítico andar, ele multiplicou os pães e os peixes, ele deu a ordem para que o mar se aquietasse, para que o vento cessasse, e o mar se aquietou e o vento cessou e houve grande bonança. Por que você está desesperado? Por que você está angustiado? Por que você está com medo, meu querido, minha querida? Por que você está ansioso? Por que você está triste diante dessa tempestade que você está vivendo? Sendo que Jesus é grande, é poderoso, é imbatível. Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que algo na sua vida tenha morrido, Jesus é poderoso para ressuscitar. Aleluia! O poder de Jesus é maior do que a sua luta, do que a sua limitação, do que o seu problema, do que os conflitos familiares. É maior do que o pecado que está aí, de repente, te amarrando. É maior do que qualquer tempestade. Por isso, você precisa crer no nome dele. Você precisa crer no poder de Jesus. Porque ele faz com que esse mar bravio e esse vento impetuoso que você está lidando venha se acalmar. Os discípulos ficaram admirados da autoridade e do poder de Jesus sobre a tempestade do mar. Eles falaram: o que está acontecendo aqui? Que homem é esse que está conosco neste barco? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você precisa crer que Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida. Mas deixa eu te falar algo aqui precioso, poderoso. Naquele contexto, como eu disse, Jesus estava com os discípulos. E diante daquele cenário, os discípulos ficaram com medo, desesperados, e foram até Jesus, pediram para que Jesus os ajudasse no meio daquela tempestade. E Jesus rapidamente, prontamente, repreendeu o vento, o mar, e resolveu o problema e a luta que os discípulos estavam passando e enfrentando. Mas Jesus, ele chama a atenção dos discípulos. Ele fala: por que vocês estão assim, sem fé e com medo? Vocês esqueceram de quem eu sou, do que eu posso fazer? Vocês esqueceram de que vocês são meus discípulos? Em outras palavras, Jesus estava esperando que os seus discípulos se levantassem diante daquela tempestade
e usasse o poder e a autoridade que Jesus havia dado a eles, para que eles mesmos pudessem repreender aquela tempestade e mandar embora aquela tempestade. Jesus, na verdade, esperava duas coisas: ou que os discípulos ficassem como ele, deitados, dormindo, descansando, enquanto acontecia a tempestade, na fé de que aquela tempestade ia passar e eles iam chegar do outro lado, ou que os discípulos se posicionassem. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa se levantar. Você precisa se posicionar. Você precisa usar a autoridade e o poder que Deus te deu. Você precisa usar a fé que o Senhor já te concedeu. Em o nome de Jesus. Se o pecado está te perturbando, está te angustiando, se você está escravo do pecado, do mundo ou do próprio inimigo, meu querido, minha querida, não permita isso. Se levante, repreenda o inimigo, repreenda o mal, repreenda essa situação. Usa a autoridade e poder que Deus já te conferiu. Em o nome de Jesus. Você tem autoridade, você tem poder de Deus sobre a sua vida. Eu gosto de dizer, né? Não deixe o inimigo cantar de galo aí na sua vida. Não. Se levante, se posicione, repreenda o medo, repreenda o desespero e a angústia do seu coração. Se levante com fé. Dê uma ordem para essa tempestade sair da sua vida, da sua casa, do seu negócio, seja em que área for da sua vida. É isso que Jesus estava esperando dos seus discípulos, que ele se posicionasse e repreendesse aquela tempestade. Quando Jesus, então, repreendeu a tempestade, chamou a atenção dos discípulos pela falta de fé que eles estavam tendo, Jesus levou os discípulos para o outro lado da margem, né? Jesus levou os discípulos para o destino. Sabe o que estava acontecendo do outro lado da margem? Havia um homem que tinha uma legião de demônios. Ele estava endemoniado. Então, quando Jesus chegou lá em Gadara e encontrou o endemoniado gadareno, a Bíblia diz que Jesus usou a autoridade que ele tinha e libertou aquele homem que era escravo do inimigo, do pecado. E aquele homem foi totalmente liberto, restaurado pelo poder de Jesus. Deixa eu dizer algo. Essa tempestade que está aí diante de você, ela tem se colocado diante de você para impedir de que você cumpra o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Então você precisa se levantar, se posicionar, usar a sua fé e a autoridade que Deus te deu, repreender essa tempestade, atravessar o mar, chegar do outro lado e cumprir o propósito de Deus. Deus não quer que você seja só um cristão consumidor. Deus quer que você seja um cristão produtor. Deus quer que você use a sua fé e a sua autoridade, o seu testemunho de vida, para falar do amor de Jesus, para orar pelas pessoas que estão sofrendo, para repreender o mal que está diante das pessoas e ser um canal de Deus para libertar essas pessoas e trazer essas pessoas para ter comunhão na célula, comunhão no culto, comunhão com a igreja de Cristo. Essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Por isso, é importante você se levantar e usar a sua autoridade e a sua fé que Deus te concedeu. É o inimigo que está tentando te travar. É o inimigo que está tentando te paralisar. É o inimigo que está tentando impedir você de cumprir o propósito de Deus. Então, meu querido, tenha consciência. Consciência de que você tem uma promessa. Consciência de que Jesus está com você. Consciência de que a paz de Jesus já foi liberada sobre a sua vida e consciência de que o poder de Deus está com você e é com você. Aleluia! E agora eu quero orar. Orar para que essa tempestade saia da sua vida. Mas também quero orar para que você se levante e repreenda essa tempestade
e alcance o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero repreender essa tempestade que tem atingido o casamento, que tem atingido os filhos, que tem atingido os funcionários, que tem atingido esse querido irmão que é empresário ou empresária, essa querida irmã que é empresária. Eu quero, em nome de Jesus, ó Deus, repreender essa tempestade que tem assolado a saúde física do meu irmão, da minha irmã. Eu quero repreender essa tempestade que tem trazido perturbação, angústia e medo no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, eu quero repreender essa tempestade que o inimigo colocou contra a vida do meu irmão, da minha irmã, e que agora, neste momento, em nome de Jesus, toda tempestade, todo vendaval, toda resistência do inimigo, caia por terra agora, e que através desta oração, Pai, que eu faça em nome de Jesus, esse meu irmão e essa minha irmã seja liberto, transformado, restaurado pelo teu poder e pela tua graça, e que essa tempestade se transforme em uma grande bonança na vida dele e dela. Pai, eu oro para que este meu irmão e esta minha irmã use a autoridade que o Senhor deu a ele e a ela. Use o poder que o Senhor conferiu a ele e a ela. E que esse meu irmão e essa minha irmã não permita e não deixe com que essa tempestade venha barrá-los, mas que eles usem a autoridade e o poder do Senhor para mandar embora essa tempestade. E que cada um desses que estão me ouvindo possa cumprir o teu propósito, possa cumprir o teu chamado. E o teu chamado para a minha vida, para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, é atravessar a tempestade, é chegar do outro lado e salvar, e libertar, e curar, e transformar as vidas que estão presas, que estão amarradas, trancafiadas pelo agir do inimigo. Oh, Deus amado, que esta palavra fique gravada no coração do meu irmão e da minha irmã, e que eles não venham se esquecer de que a promessa, de que a presença, de que a paz, de que o poder do Senhor está com eles, para que eles possam usar esse poder, essa autoridade, essa presença, essa paz e essa promessa como garantia de que o Senhor vai ajudá-los a cumprir o propósito do Senhor. Ah, meu querido, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça dele. Que as tempestades que surgirem possam bater em retirada da sua vida. E que você liberte muitas vidas. Que você cure muitas vidas. Que você salve muitas vidas. Que você seja um canal de Deus no decorrer dessa semana. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Fique na paz.